Descobrir o sentido da existência é para que te encontres aqui. Eis a tua tarefa principal. Muitos indivíduos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações e tão infelizes quanto aqueles que nada logram. Se observas a questão principal da vida, a necessidade de te iluminares com o pensamento divino, toda a tua marcha se realizará, segura e frutuosa. Ninguém pode sentir-se completado se não estiver em constante ligação com Deus, a fonte geradora do bem. Pensa nisso e segue o rumo da vida permanente. Vamos adiante. Ok. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Já começando o ano, estudando o seu Santo Evangelho, vendo o trabalho do seu grande divulgador, o apóstolo gentios Paulo, começando a ver agora a sua primeira viagem, as grandes dificuldades que surgiram, e assim como hoje, Senhor, que surgem, né? Todos aqueles que realmente se comprometem com o teu Evangelho encontram muitas dificuldades. Como o Evangelho é atemporal, as dificuldades também se tornam atemporais, até que todos nós possamos nos encaixar nele, viver ele. Aí as dificuldades, com certeza, diminuirão até desaparecer. E lhe agradecemos, Senhor, por ver o que aconteceu naquela época, o que está acontecendo hoje em nossa época, que a gente, vendo tudo isso, consegue já distinguir algumas coisas, alguns fatos, alguns acontecimentos, que possa nos servir tudo isso de lições e experiências para o nosso futuro. Pedimos, Senhor, pelo todo o grupo, os aqui presentes, os ausentes, os que chegarão, os que não poderão vir, que possam todos alcançar essa paz que nós estamos sentindo agora, todos possam sentir onde estiverem, em suas casas, em seus lares, ou mesmo nos seus passeios, que todos nós possamos cada dia mais aprender e viver um pouco mais do seu Evangelho. Pedimos também, Senhor, por aqueles que passam por dificuldades nesse momento, que estão doentes, aqueles que estão sem lar, sem comer, sem refeições, que possa também atingir eles essas bênçãos, que eles possam estar melhores cada vez mais. Pedimos também, Senhor, pelos nossos amigos, vizinhos, parentes, familiares, por todos aqueles que compartilham a sua caminhada junto a nós. Obrigado, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós estamos estudando o livro Paulo e Estevão hoje, né? É. Paulo e Estevão. Para quem está no livro velho, a página é a 346. Tá? Oi? Isso mesmo. Só para a gente ter uma... 346, né, seu Alberto? É. Só para a gente ter uma... Né, a gente estava vendo Saulo... Não, já virou Paulo, né? Já virou. Paulo. Já virou. Paulo estava lá conversando com o Barnabé, com o Procônsul, chega de novo o mago, né, o Bar Jesus, quer saber de onde ele tirou aqueles poderes, né? Se era uma pedra, se era um amuleto, um pé de coelho.
queria comprar, né? E ele não entendeu em momento algum o sentido filosófico das palavras de Paulo, quando se referiu a ele, né? E os acontecimentos. Não conseguiu, né, entrar nele, né, digamos assim, né? Boa noite, que saiu. Mas aí ele lá com Paulo, né? Paulo está conversando com ele, e entra essa história de Paulo, que né, é um costume judeu que nós acompanhamos, que é muito interessante isso, né? Já abrir uma página, ou do Evangelho, ou do judeu, no caso do Antigo Testamento, né, dos livros do Antigo Testamento, e ver se cai alguma coisa para nós. E geralmente cai, porque tudo aquilo ali serve para nós, né? E nós estamos justamente nessa parte, que o Paulo ia abrir o Evangelho, e o Bar Jesus fala, não, eu não conheço esse livro, eu prefiro os profetas, né? E Paulo pede a ele para abrir o pergaminho dos profetas, e é o que nós lemos, é uma parte, vamos ler de novo essa mensagem de hoje, vamos começar nessa mensagem, né? Os provérbios, no caso. Os profetas não, desculpa, provérbios, eu estou lendo, estou falando muito, tá? Então, senhor Roberto, você pode ler, enquanto a Elisa não chega, a Consuelo também não está conseguindo entrar, né? Então, você começa lá. Tratava-se de um fragmento dos Boa provérbios. noite. Boa noite. Chegou, dona Elisa. Pô, cadê que eu consegui entrar? A Consuelo também não está conseguindo Sem entrar, não. internet, aí eu tive que buscar aqui, porque aqui agora tem duas internets, tem TIM e tem NET, né? Fiquei procurando aqui até achar. Não sei qual é pior. É. Então, Elisa, nós já fizemos aqui o make-off, já falamos sobre o Bar Jesus, né, Paulo quer ver uma mensagem para eles, né, o que é que vai cair para eles. Eles abrem lá o livro de Provérbios e estamos nessa mensagem. No livro velho, página 346. No livro novo, eu não sei. Peraí, no livro novo é 306. Poxa vida, o novo não está sem pressa nenhuma, né? Diferença. Não é? Leiamos a mensagem. Não é isso? Pode ser por aí mesmo. Leamos a mensagem, é mesmo. É que já marcado antes, depois. Leamos a mensagem. Pode Vamos lá. começar. Leiamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Tratava-se de um fragmento dos provérbios que Bar Jesus pronunciou em voz alta com enorme desapontamento. Então foi. Leamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Aqui, o que você entende, né, a gente escuta muito que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente escuta. Mas, pelo que eu estou entendendo aqui, o judaísmo não entende assim. São emissários de Deus. Quando a gente fala em profetas, os profetas não falaram, os médios, né? E outros mais acontecimentos que tem, são emissários de Deus. É muito interessante essa forma do Paulo falar para a gente aqui, e o Emmanuel trazer para a gente, né? A gente já sabe disso, mas é bom notar que parece que o pensamento judaico é outro. Não é muito concordante com essa história de palavra de Deus. Então vamos lá, Elisa. Duas coisas te pedi. Não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Conceda-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de Deus. Legalzinho, né? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Finalmente, hein? Estava caindo, né? Pode ir? Onde quem caiu foi o seu Roberto agora, para lá.
É muito interessante o que eles falam aqui, né? Ou seja, que não me dê a riqueza, nem a pobreza, nem a riqueza, seja uma vida normal, né? E o nosso mundo, né? Nós fomos acostumados a quê? Querer sempre mais, ter sempre mais. Né? Está aqui no Provérbios falando, não quero mais pobreza nem riqueza, que rico, vamos esquecer de Deus. Quem é Jeová? Quem é Javé? E pobres, né? Roubar, furtar, ou seja, fazer coisas erradas para tentar melhorar e profanar o nome de Deus. Ou seja, os dois casos, Provérbios aí foi muito legal. Quer dizer, caiu para baixo de Jesus, mas serve para todos nós. Né? Ou seja, somente, não, aquela música do Balu, do filme Móveis, somente o necessário, né? Somente o necessário. Alguém assistiu esse desenho animado? Sim, Ninguém? o extraordinário é demais. Isso, viu? A Elisa assistiu esse desenho animado. Muito legal, né? Urso dançando. Então é isso aí. Alguém quer falar? Então vamos embora. O mago levantou-se atarantado. O próprio missionário estava surpreso. Vistes, amigo? Interrogou Paulo. A palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã da existência o sabermos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Paulo aprendeu, né? Não era assim. É viver somente com os próprios recursos. Né? Falta gente, né? Aprender, né? É. Vamos lá. Efetivamente, respondeu o charlatão, esse processo de consultas é muito interessante. Vou meditar seriamente nas experiências de hoje. Impressionado? Não. Logo em seguida, se despedia depois de mastigar alguns monossílabos, que mal disfarçavam a perturbação que todo o empolgara. Continua? Continua. Impressionado, o tecelão consagrado ao Cristo anotou as profundas exortações para consolidar o seu programa de atividades espirituais isento de interesses inferiores. É interessante, né? Porque pequenas coisas, né? Que, se a gente for olhar, são grandes lições, né? O que está falando aqui, né? Anotou as profundas exortações, o que aconteceu, que realmente, né? Para consolidar o seu programa de atividades espirituais isento de interesses inferiores. Que a gente hoje vê como necessidade, até primordial para nossas vidas, perante a vida espiritual, nem sempre é, né? Um grande problema nosso. Nós fomos acostumados nesses milênios assim, né? É interessante, tem nada a ver o assunto e tem. Não, o técnico de um time aí, por acaso eu torço por ele, né? Pegou o time em má situação e conseguiu, no final, dar uma reviravolta. E ele falou o seguinte: olha, eu tive dificuldades aqui porque durante 3 anos o técnico anterior botou a filosofia de jogo dele. Eu não consegui tirar em 6 meses. Então, o que é que tem a ver com o que nós estamos falando? O que nós trazemos conosco em milênios não são 20, 25 anos que vai tirar, não. Para mim, são esse tempo que está começando a tirar isso. Não é isso? Nós conversamos até semana passada, quanto tempo cada um tem aí na doutrina, né? Um tem 25 anos, outro 27. Né? O seu Roberto tem mais, o Jorge tem mais, etc. É uma resistência que vai nos tirar desse pensamento que está bem enraizado em nós. Tá? Está muito enraizado. Então, vamos precisar de algumas reencarnações para virar esse homem novo que nós pretendemos. E são esses pequenos detalhes que vão nos ajudar muito também. Coisas aparentemente sem significância nenhuma são muito significantes. E as coisas aparecem, onde a gente menos espera, aparece a famosa a verdade. Né? Então, Paulo já aproveitou. Alguém quer falar? Vamos embora. A missão.
Permaneceu em Neapafos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando Barnabé surpreendia-o entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultosa cota de trabalho. E lembra que nós falamos na semana passada? Estava tudo muito bem, mas ia começar a dar uns mareados aí nessa barquinha aí. Tá? Primeiro foi o Bar Jesus, agora é o João Marcos. Quer dizer, o trabalho é complexo, porque até a gente vai vendo isso na nossa vida, no nosso dia a dia, é isso, a questão da equipe, né? Da formação de uma equipe. Nós vamos ter muitas surpresas daqui para frente, dessa questão da formação da equipe. Né? Não vou dar, como é o nome? Spoiler, é isso? Não vou dar spoiler. Mas aí já começa o primeiro balanço. Tem mais. É muito interessante. E a equipe que aparentemente seria, não vai ser. Vai ser outra completamente diferente. Tá? A equipe de Paulo, mas deixa mais para frente. Vamos aqui por enquanto, vamos começar em João Marcos. Está triste João Marcos. Muito trabalho. Mas o pior não é isso, não é o trabalho mesmo que está deixando ele triste, não. Para onde está sendo dirigido o trabalho? Esse que é o grande problema dele. Ou seja, o que nós acabamos de falar aqui, os milênios, né, estão enraizados em nós, nele também, em João Marcos também. Vamos lá? Alguém quer falar? Então vamos. Mas assim é melhor, acentuava Paulo. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. O rapaz conformava-se. Contudo, sua contrariedade era evidente. Além disso, fiel observador do judaísmo, não obstante a paixão pelo Evangelho, o filho de Maria Marcos sentia grandes escrúpulos com a largueza de vistas do tio e do missionário relativamente aos gentios. Desejava servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não podia distanciar o mestre das tradições do berço. Sentiram? Né? Porque aquela tradição, aquela cultura estava muito enraizada nele. A gente podia ter falado, pô, o Marcos Evangelista, sim. Então, as dificuldades da implantação do Evangelho. E olha que ele foi ser, né, um dos evangelistas. Lá na frente a gente vai ver algumas mudanças, porque realmente ele aí agora não deu certo. Mas não significa que não há recuperação, vai haver lá na frente. Mas é muito interessante, da onde menos se espera, né? O mais novo, o mais estava assim, a gente viu quando saiu lá de Jerusalém, naquela alegria toda, né? E a mãe falando, te entrego a Jesus, aquele papo todo, mas agora, porque não é como ele queria, como ele imaginava. É aquela história do filme do Alexandre, a história do Alexandre, né? O grande, né? O pessoal não concordava que ele fundasse escolas onde ele ia, né? Onde ele dominava. Vou botar a nossa cultura para esse povo bárbaro. A mesma coisa pensavam os judeus. Os dois povos politeístas eram bárbaros também. Então ele está tendo essa dificuldade. Ele não pegou esse espírito aí da coisa. Ele não pegou o espírito que o Paulo fala. Se não tirar de Jerusalém o evangelho, ele vai ser abafado. E um próprio seguidor do evangelho, ele estava sentindo essa dificuldade de não abafar o evangelho. Somos nós. Né? Nosso sistema hoje é um sistema que é enraizado certas coisas na gente e bate contra o cristianismo. Verdade, nós somos cristãos, não, mas muita coisa que nós temos que tirar de nós bate totalmente contra. É algo que dificulta a nossa evolução. Com certeza. Porque a gente fica marcando passo no lugar errado, em vez de seguir para o lugar certo. Né? Por causa dessas raízes que a gente ainda não conseguiu cortar. E bota a raiz nisso.
Mas Sabe aquela raiz de árvore que começa a entrar por baixo da casa? vai derrubando tudo. Vai levantando os alicerces todos. É isso aí. Enquanto as sementes lançadas em Chipre começavam a germinar na terra dos corações, os trabalhadores do Messias abandonavam Neapafos, absorvidos em vastas esperanças. Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfília. Panfília é uma pequena província romana situada na costa sul da Ásia Menor. Com grande escândalo para João Marcos, que se admirava de semelhante alvitre. Para ele que estava preso às tradições, isso era um absurdo, né? Se não tivesse aquela barba, aquele cabelinho, né, o kipá, né, aquela roupa, aquela túnica capa, né? Mas são tradições, né? Que ele nasceu e foi criado nisso. De repente se torna cristão, né? Que a mãe era parente lá eu não me lembro bem de quem era a mãe, era parente. Acho que era da própria Maria, se não me engano. Quer dizer, houve essa mudança, mas é lento. Os missionários não. O Saulo veio todo errado, o Paulo todo correto. Né? Mudou, mas já estava preparado, era o vaso escolhido. Estevão não, Estevão veio pronto. Cadê Estevão? Está bem longe, né? Eu acho que aí você vai vendo como as pessoas que eram os judeus queriam realmente incorporar o cristianismo ao costume judaico. Ou queriam que o judaico se incorporasse ao cristianismo. As duas coisas se fundissem, vamos dizer assim. E quando eles viram que estavam se distanciando do judaísmo, aí eles ficavam tristes, porque eles achavam que o certo era aquilo. Posso falar uma bobagem? Depende. É igual aqui em Casa dos Espíritos. Ah, que saudades que eu tenho. Saudade que eu tenho. Eu adorava. Né? Tenho saudade, mas não significa que eu quero voltar para o ontem, não. Não. Entendeu? Deixou saudade, mas não significa que seja o bom, o melhor, o correto. É só uma Não, experiência. uma experiência que deixa saudade, porque realmente, né, houve muito aprendizado ali. Né? E é isso aí, né? Tá, a mente vai se abrindo, vai se correndo, procurando outros lugares Uhum. e vamos embora. Né? Agora, a experiência ficou lá atrás e foi marcante, Sim, realmente. foi marcante. Com certeza, deixou coisas boas também. Mas não há Muitas. necessidade da gente ficar revivendo, porque, olha só, mesmo que a gente queira reviver, nunca será igual. Porque Não. aquele momento foi aquele. O outro já não será igual àquele, mesmo que a gente queira fazer a mesma coisa. Então não tem essa história de reviver, tem que andar para frente. Isso que é evolução, né? Buscar novos caminhos. Aquela água do rio que passa que você molha a mão, foi embora. A próxima água que você molha a mão de novo é outra. Já é Né? outro. Para que você foi falar desse negócio dos costumes judaicos? Ai, pô, tá todo mundo calado, só eu e a Elisa estamos falando, gente. Agora, Jorge, Roberto. agora eu pego o livro dos Espíritos, no capítulo 7, penso eu que seja assim, já que está falando dessa Jorge, eu estou te questão. ouvindo muito baixinho. Não sei se sou só eu. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Não, mais para trás. Estou te ouvindo. Pois é. Já que falou dos costumes, que está arraigado em nós ainda, aqui tem um capítulo 7, na segunda parte, da volta do espírito à vida corporal. É 388 a pergunta, fala do acaso. O acaso não existe, né? A gente faz essa pergunta, ó. Os encontros que se costumam dar de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeitos de uma certa relação de simpatia? Isso aconteceu no momento X
conosco, no grupo em geral, porque foi a bola que levantou aí. Pois é. Então houve, vamos dizer assim, já houve uma certa modificação, mudança. Mas não significa que nós estaremos afastados definitivamente. Porque em um período a gente voltará. É o que ele coloca. As raízes da simpatia ficam. A resposta, eu acho interessante. Olha só. Entre os seres pensantes, nós que pensamos, que raciocinamos, há ligação que ainda não conhecemos. Não conheceis. É o que ele diz. Aí entra a questão do magnetismo. Ele cita assim, o magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreenderemos melhor. Então, a gente não entende ainda o porquê de determinados tipos de encontro, como ocorre, porque a gente atribui ao acaso. A gente está ligado ao magnetismo. Nós vivemos em outras vidas. Tem alguns problemas também, por exemplo, vamos falar de um ar-condicionado cair na cabeça de alguém que passou por ali, despencou, uma balachada. Como é que é essa questão do magnetismo? Nós não sabemos. O encontro inesperado, às vezes, de casais, né? Que acontece do nada, brota alguma coisa. O cidadão, às vezes, consociou-se com o terceiro, mas depois surge alguém no caminho que faz os olhos brilhar. É essa questão aqui do magnetismo, que nós não sabemos, né, discernir. Mas, para finalizar, eu estou só jogando só um pouquinho desse fermento, porque o Emmanuel, acho que é na 188 no Consolador, é só um pedacinho só. Ele diz assim, ó, como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? A questão do magnetismo. Ele diz assim, o matrimônio muito frequente na Terra constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges desvelados, por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando, já anotei a página certa, hein? É 186, Consolador. Desculpa, eu errei. Eu errei. O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espírito cristão? Ele está perguntando. O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um cristão? O acaso? Nas nossas vidas? Não. Exato. O acaso propriamente considerado não pode entrar nas cogitações dos sinceros discípulos da verdade evangélica. Eu fico só por aqui, para não estender mais, porque tem mais umas 7 linhas, 8 linhas. Portanto, tudo que a gente aprendeu, aí vamos lembrar do cérebro dos 3 andares, tudo está nos nossos registros, tudo que a gente conquistou. E também no livro Libertação, eu acho que a gente está estudando esse capítulo, que mais ou menos vem de encontro a essa questão aí do acaso. Muitos de nós brota determinadas assim, pensamentos instintivos e a gente desanda a fazer um montão de besterol. Eu paro por aqui. Não sei se eu ajudei, espero que tenha ajudado. Ok, ajudou, com certeza. Consuelo, seu Roberto, um comentário? Não. Não, tranquilo. Só ouvir. Então vamos embora. Um grande escândalo para João Marcos, que se admirava de excelente alvitre. Mas que fazermos com essa gente tão estranha? Perguntou o rapaz contrariado. Sabemos em Jerusalém que essa província é povoada por criaturas supinamente ignorantes. E, ademais, ali existem ladrões por toda parte. No Brasil, não, né? Mais ou menos parecido. Vamos lá. No entanto, obtemperou Paulo convicto. Penso que devemos procurar a região justamente por isso. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse.
Mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes da ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento de coração. A Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e em outras aldeias quase anônimas da Galileia. É muito interessante isso, né? Porque o próprio Paulo, lá na frente, vai ter um problema quando ele acha que vai conseguir, né, ter sucesso na Grécia. Não teve. Na Grécia ele fracassou. Mas por que ele fracassou? Não é que ele fosse, né? O que ele levou, o que ele sabia que estava cheio de razão, mas lá os grandes expoentes do pensamento, da ciência, etc., né? Assim, não deram muito crédito a ele. Nós vamos ler isso mais na frente, né? Então, quando o João Marcos fala aqui, né, que esse país é povoado por criaturas ignorantes, muitos ladrões, são os que mais precisam. É isso que Jesus fala? Os sãos não precisam de médico. São os que mais precisam. Então, o Paulo está no caminho certo. Está querendo levar o cristianismo justamente a esse pessoal que está mais carente, está mais sofrido, está com o coração mais aberto para receber, né? E esclarecimento é consolo, não é isso que a gente aprende? E assim, Esclarecimento é consolo, era o né? pessoal que não era agregado de nenhuma crença, de É, nenhuma instituição, porque realmente as instituições queriam pessoas que pudessem agregar talvez valores, e eles paupérrimos não podiam agregar nada, não tinham dinheiro nem para fazer sacrifício, provavelmente. seriam doutores da lei, né? É. Entre aspas, cada sua religião é seus doutores da lei, né? É isso aí, né? E o próprio Jesus falou aqui, começou onde? Pequenas aldeias, até chegar a Jerusalém. E rodou para chegar lá. Então vamos ver que ele chegou lá alguns meses antes da sua crucificação, né? Antes ele andou tudo, andou bastante. Até na Samaria ele foi em vários lugares, né? Lá estava, não, havia a necessidade maior de início. Deixou por último quem? Jerusalém. Ele já sabia que ali que ia ser, né, o final dele. Bom, alguém quer falar? Interessante, a Hein? pé, né? Interessante que ele ia a pé. A energia que tinha esse homem. E algumas, quando tinha que ir de barco, havia necessidade que ia de barco. Tudo a pé. Exato. E muitos de nós, desculpa falar assim, o centro espírita está do lado da nossa casa, né? E se não está ali do lado, digamos, é uns 5 quilômetros. Ah, eu não vou não. Não me posicione. Dá algum inconveniente. Demonstra como a, a, a nossa pobreza. É isso que eu vou falar. A gente, Nossas dificuldades, exato, né? a gente cria esse problema. Amanhã a gente vai ter que caminhar mais arduamente. Hoje a gente vê, né, que a internet traz as notícias para a gente rapidinho, né? E agora a gente fica imaginando nesse tempo, né? Como é que não era o negócio, né? Tanto que quando, mais lá na frente, né, quando o Paulo teve, entre aspas, a ideia das cartas, que foi ideia de Estevão, né? Evitava essa caminhada toda, né, para retomar onde parou, mandando as cartas, né, eram instruções para aquela comunidade, mas servia para todo mundo, como até hoje serve. Então, foi um avanço isso aí também, foi um avanço muito grande. Parou de precisar ir lugar por lugar de novo, né? Foi muito, muito inteligente do Estevão, né? Deixa eu me comentar só um lance. Eu ouvi um dos, né, um expositor comentando na internet
ele falando como foi louvável a pandemia, porque veio consolidar o que foi dito, né, pelos espíritos há um certo tempo, que as informações viriam pelo telhado, que era o que era dito. Então, hoje a gente tem a internet, que chega até nós estamos aqui, pelo Skype, com informações. Então, ele cita o seguinte, que esse expositor diz o seguinte, muito louvável, muito apreciável, mas está na hora das pessoas voltarem, né? E quem está interessado, por exemplo, alguém que está doente, em casa não tem, essa janela é para atender as pessoas que estão, vamos dizer assim, inválidas, no leito de dor, etc. e tal. Para finalizar, eu participei de uma live, tem 2 semanas, mais ou menos, né? Eu fiquei, né, calado, mudo, só escutando. Eu achei bem interessante. E uma senhora que é enfermeira, não sei se ela é enfermeira, se ela é médica, não sei. Ela disse, os meus pacientes, ela falou isso, os meus pacientes devem ser médicos. Estão aqui assistindo a live, estão comentando determinados assuntos pertinentes à palestra que está sendo apresentada. Então, numa enfermaria, todos os estados, ela colocou lá como é que foi, não sei, se era a televisão, se era o celular, e todos estavam participando. Então, isso daí, pela espiritualidade maior, é bem vista com bons olhos, né? Porque tem o livro Memória do Suicida, tem outros livros do André Luiz que cita que nas enfermarias, nas colônias, as informações chegam através da TV, que nós chamamos aqui na Terra de circuito fechado. Tá? Então, o que está rolando, por exemplo, nós estamos conversando aqui, isso está sendo projetado em alguma colônia próxima. O assunto é interessante, falar de Paulo. Então, na casa espírita que nós somos agregados, pode ter certeza. O besterol que nós falamos é conta nossa. Mas esse conteúdo de leitura chega lá, pessoal. E aqueles que desencarnaram, que estavam junto conosco, se estiverem nessa colônia, estão assistindo, estão nos vendo. É isso mesmo. Vamos lá, Lito? Vamos lá. Ante o argumento retorquível, João absteve-se de insistir. Dentro de poucos dias, singela embarcação deixava-os em Atalaia, onde Paulo e Barnabé encontraram singular encanto nas paisagens que circundavam o Sesto. Nessa localidade muito pobre, pregaram a boa nova ao ar livre, com um êxito imenso, observando no companheiro um traço superior. Barnabé como que entregara a chefia do movimento ao ex-rabino, cuja palavra então sabia despertar encantadores arrebatamentos. O povo simples acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Via-se a atenção que os habitantes de Atalaia dispensaram ao assunto. Alguns pediram cópias das lições do Evangelho, outros procuraram obsequiar os mensageiros do Mestre com o que possuíam de melhor. Muito comovidos, os apóstolos recebiam as carinhosas dádivas dos novos amigos, que quase sempre se constituíam em pratos de pão, laranjas ou peixes. Uma boa dieta, né? Naquela época era. Hoje em dia o povo não vai querer. Não, só faltou aí o mel. E além do mais, tinha que ter xerox para aquela época, para copiar. Né? Hoje o pessoal quer o podrão, né? Pizza, podrão. O que mais? É isso aí. Vamos lá. A permanência na localidade trouxera novos problemas. Era indispensável alguma atividade culinária? Barnabé delicadamente designou o sobrinho para o mister.
Mas o rapaz não conseguia disfarçar a contrariedade. Notando-lhe o constrangimento, Paulo adiantou-se pressuroso. Veja bem, o cara era novinho, esse João Marcos, né? Será que alguém consegue um filho nosso fazer isso? Ir para a culinária, ir para a cozinha? É meio complicado, mas ali tinha que ter justamente esse espírito de equipe, né? Estava vendo por parte dele, pelas dificuldades dele. Ele era muito jovem, né? Mas Paulo vai tentar dar uma abafada, vamos lá. Não nos impressionemos com os problemas naturais. Procuremos restringir, doravante, as necessidades e gostos alimentares. Comeremos apenas pão, frutas, mel e peixe. Destarte o trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido à preparação de peixes assados, do que tenho grande prática desde meu retiro lá no Tauro. Que João não se amofine com o problema, pois é justo que essa parte fique a meu cargo. Tomara que ele cozinhe bem, né, Elisa? Não obstante a atividade generosa de Paulo, a atitude generosa de Paulo, o rapaz continua cabrunhando. Em breve, a missão alugava um barco, largando-se para Pergue. Nesta cidade, de regular importância para a região em que se localizava, anunciaram o evangelho com imensa dedicação. Na pequena sinagoga, encheram o sábado de grande movimento. Alguns judeus, e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários cheios de júbilo. As notícias de Cristo despertaram singular curiosidade e encantamento. O modesto pardieiro, alugado por Barnabé, ficava repleto de criaturas ansiosas por obter cópia das anotações de Levi. Paulo regozijava-se, experimentava alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples que lhe davam ao espírito cansado de casuística a doce impressão de virgindade espiritual. Sim, aquilo você comentou ainda há pouco, Elisa, sobre a questão do pessoal, né, dos doutores da lei. Porque quando chega para conhecer, né, mostrar alguma coisa, algum conhecimento para alguém, se tiver alguém muito orgulhoso, é o que acontecia entre os próprios judeus, né? Ao ponto de Jesus falar para, né, não praticarem aquilo, né, aqueles debates que eles tinham, né, que o próprio Estevão fala com Saulo, né? O meu mestre me aconselhou a não debater, tem outro nome que eles usam lá, né? Não discutir. Né? Então, o Saulo fica legal, porque tem campo, né? Tem campo para expor, né, o Evangelho. Mas aqui vai acontecer algumas vezes que não vai ser assim, mas nessa aqui ele está legal. Por isso essa preferência por esses povos mais simples, né? Menos, digamos, a tradição de leis, né? De estudos, etc., né? Ficou mais fácil, até bem para eles pegarem. É aquele negócio, né? Escrever num caderno virgem, né? É uma coisa. Agora, se você tiver que apagar o que já estava escrito lá para escrever de novo, já fica meio complicado, né? Por lápis dá, por caneta não dá, né? E hoje em dia também, quando você lida com as pessoas, vamos dizer, mais simples, modestas, fazendo a apresentação do Evangelho, não, no centro espírita. Quando não, se não tem aquelas pessoas que dizem, dotadas de saber, eu estou falando aqui, tem um nome, senhores sábios, seja assim, ou PhDs da vida, né? Tudo flui. Quando não tem essas criaturas, tudo flui maravilhosamente. Você apresenta o seu trabalho, e o pessoal fica motivado. Se fizer o trabalho para apresentar, o pessoal pede, vou até estender um pouquinho, o horário, 14 dá para tirar um minutinho. Os passes, né? Ajuda as pessoas, no esclarecimento, apresentando o livro. Vai levando o quê? Vai levando conhecimento e
um avanço para aquela ambiência. Aí, se tem alguém que é esses orelhudão, vamos dizer assim, aí Doutor da lei. começa as encrencas. É esse detalhe, é isso que ele está comentando aqui, né? Por isso que O doutor da lei está lá. Opa, tu falou isso? Vira um desafio, né? é o Um que foi, desafio. é o que foi recomendado a ele. Não vai aos gentios. Ele foi lá para a Grécia, lá, é complicado, né? Porque vira um desafio. Você vai ser desafiado naquilo que você estava trazendo de melhor. Eu me lembrei uma vez, Elis, eu fui lá no ICEB. O ICEB é ali ao lado da UERJ, né? Esqueci o nome daquela rua ali. É lá mesmo da UERJ. Desceu a Marechal Rondon, virou à direita, né? Tem a rua 2 de dezembro ali, se não me engano, na esquina ali tem o Centro Espírita Regeneração, fundado por Dr. Bezerra. E agora eu não sei, mas antes tinha muitas palestras aos sábados boas. A palestra que Aliás, demorava geralmente 2 horas. Né? ali é Francisco Xavier. É São Francisco Xavier já, né? Aquela porta, vai É. passando aí, a radial e vai Isso, embora. vai embora. É São Francisco Xavier. E eu fui lá, foi um senhor, eu não, filho, na época devia ter 50 anos, vamos falar assim. Ele falava muito, mas a apresentação dele, ele falou que era vendedor, representante, viajava muito e tal, na apresentação antes da palestra. E ele deu a palestra, e realmente que palestra legal, não me lembro o nome dele. Mas quem estava assistindo a palestra era aquele coronel César Soares, é isso? César Soares dos Reis. Aí, coitado, em determinado momento, o coronel falou: dá licença, estou achando muito interessante o que você está colocando aí, tá? Mas você podia só dar um pormenorzinho a mais, que realmente está muito interessante. O rapaz ficou nervoso, logo quem foi interromper ele? Você eu não ia ligar, né? Pô, aí ele, não, doutora, não, rapaz, fala com calma, tá tudo bem, só que eu achei muito interessante, é por isso que eu te interrompi. Eu falando isso aqui, me lembrei desse detalhe, né? De um expert lá, né? Que, aliás, até hoje está dando suas palestras por aí, eu recebo sempre do ICEB, né? Essas palestras tem ele, tem aquela Nádia do Couto Vale, tem outros mais, né? Que eu não estou lembrando. Tem um lá do RAC, o Jorge Elerhat, tem várias gente boa, muita gente boa no ICEB, muita gente boa mesmo no ICEB. Mas me lembro disso, né? Realmente ali o cara se sentiu meio incomodado, que foi um fera mesmo, que, né, interrompeu. Mas o cara se saiu bem, deu a palestra dele na boa mesmo. Bom, vamos lá, Elisa? Não obstante a atitude generosa de Paulo, o rapaz continuou acabrunhado. Em breve... Não, já tinha lido isso, peraí. Já? Você está no mesmo parágrafo. Alguns indicavam. Porque eu fiquei prestando atenção no que É, você estava falando, eu não tirei o dedo daqui. Alguns indicavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses, alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. a firma Outros, de Deus. Pronto, é, vai, estou brincando. outros desejavam saber a razão porque haviam crucificado o Messias, sem consideração aos seus elevados títulos como mensageiro do Eterno. Deixa eu fazer alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Como agora, 300 anos depois, tá? Na instituição Igreja Católica, né? Instituição Igreja Católica. A gente fala religião. A religião não é instituída. A religião é aquilo que está dentro de cada um. Sentimento. Mas o que nós chamamos de religiões são instituições religiosas. Kardec fala no livro Viagem Espírita, de 1862. Né? São tão imperfeitas quanto o próprio homem. As instituições, em geral, são tão imperfeitas quanto o próprio homem. Bom, nossos amigos daquela época, né, que estavam instituindo a Igreja Católica, quando eles chegavam a algum lugar que tinha algum templo, né, com seus nichos, né, eles aproveitavam isso
colocando, olha aí a questão da Santíssima Trindade. Jesus como Deus. Jesus como Deus, tirando aqueles deuses pagãos e colocando os seus santos, as pessoas que cumpriram a vontade de Deus, de Jesus, que tal. Então, é uma coisa que faz parte da história isso aí, essa questão aí. Eles precisavam acreditar em alguém muito forte. Olha, voltando ao que nós falamos no início do nosso estudo hoje, aquelas coisas milenares, os atavismos milenares, está arraigado dentro de cada nós, eles iam acreditar em Jesus, mas como um Deus mais forte porque eles conheciam. E a igreja se aproveitou disso. Se aproveitou de lugares, de deuses dos lugares, deram outros nomes, para aproveitar também, né, a história, etc. É muito interessante isso. Isso é história do cristianismo, né? Por isso que ela está falando aqui, sobre a pergunta dele. É isso aí. Eles não iam querer que Jesus fosse. Aí tá, perguntava por que foi crucificado. Mas um Deus tão forte foi crucificado. É aquela ideia do paganismo, que os deuses do paganismo são deuses de força, né? Então, é invencível. Todos eles são deuses de força. E aí, porque Jesus foi crucificado, ninguém fez nada. Se ele era um deus de força, né? Ele tinha ligação tão grande com Deus. Jesus não poderia ser crucificado. E essa história da Santíssima Trindade começa lá na Índia, né? Eu não me lembro qual eram os três, era Vishnu, aquele outro. Eu esqueci. Bom, deixa a Índia para lá. Eram três também. Isso muito tempo atrás, muito antes de Jesus. Na Suméria, que eu falei para vocês sobre os famosos tablets, né? De argila, tá? Lá eu me lembro o nome. Era Anu, que era o tipo os Zeus, e seus dois filhos, Enlil e Enki. Enlil e Enki, tá? Era a Santíssima Trindade dos Sumérios. No Egito, também antes de Jesus, né? Ísis, Osíris e Sete, tá? Os deuses que também formavam a Santíssima Trindade do Egito. Então, havia essa necessidade de Jesus ser um Deus também poderoso, né? Aí pegaram isso que havia. Naquela época, isso era normal ouvir falar sobre isso. Nós estamos distantes daquela época. Pegaram a Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade da época, criaram a sua, a cristã, tá? Que era a cristã. Então é isso aí, essa história da Santíssima Trindade vem lá de trás. Mas isso remonta a outra história, que ele deixa para lá, não vamos comentar aqui não. Porque lá na Suméria a história é outra. E está tudo gravado até sobre o nosso DNA está gravado nos tais tablets, tá? É interessante o negócio. Bom, mas deixa para lá, não é nosso papo hoje não. Estava falando, né, sobre essa questão de Santíssima Trindade, que tinham que colocar Jesus como Deus para pegar todo esse povo. Houve uma necessidade. E eles souberam trabalhar isso aí bonitinho, né? Os ditos católicos da época, né? Junto aos romanos. Vamos lá? Alguém quer falar? Então vamos embora. A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia seu ambiente fechado das sinagogas. A missão, não obstante consagrar seu esforço aos israelitas, pregando no círculo dos que seguiam a lei de Moisés, interessara as camadas mais obscuras do povo, em razão das curas e do convite amoroso ao Evangelho, movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus punham todo o seu empenho. Duas coisas muito interessantes, tá? Primeiro, Jesus fala lá no Evangelho, quando lança os primeiros discípulos para a pregação, né? Ele fala, como é que ele fala mesmo? Procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí estão aí. Essas sinagogas que existiam longe lá de Jerusalém não tinha tanta influência de Jerusalém
Nós já vimos sobre isso lá no início do livro. As que estavam mais próximas tinham muita influência. Então, essas ovelhas perdidas da casa de Israel não eram tão ferrenhas à lei, né? Tão presas às leis, principalmente na letra, igual era o pessoal de Jerusalém. Daí o conselho de Jesus, que eles já sabiam, já conheciam as leis, conheciam as profecias, né, que falavam sobre a chegada do Messias, era mais fácil esse pessoal pegar isso, né, que de 100, 10 pegasse essa ideia e levasse adiante. Já era um grande negócio. 90 podia não aceitar. A esses 10, como já tinham a base judaica, era muito importante pregar para eles. Paulo vai procurar sempre a sinagoga. Sempre. Tá? Por causa disso. Agora, os outros, o que foi usado para os outros? Para atrair fenômenos, curas. Tá? Até hoje, né? Ser espírita precisa curar alguém para atrair. E aquilo de 100 fica nem 10, fica 1 ou 2. É isso? Nós assistimos isso. Né? Então, as curas é o chamariz. Para que a pessoa, um deles, parta para a parte filosófica do negócio, para aprender. Alguém quer falar? Vamos embora. Plenamente satisfeitos, Paulo e Barnabé resolveram seguir dali mesmo para Antioquia de Pisídia. Informado a esse respeito, João Marcos não conseguiu sopitar os íntimos receios por mais tempo e perguntou: Suponha que não iríamos além da Panfilha? Como, pois, chegar até Antioquia? Não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios. As florestas estão infestadas de bandidos. O rio encachoeirado não faculta o trânsito de barcos. E as noites? Como dormir? Essa viagem mas não pode tentar sem animais e cervos, coisa que não temos. Mas a areia dentro dele, né? Daqui a pouco não vai dar tempo hoje, também não vou falar. Morre aqui o que eu ia falar. Então, havia dele também essa situação financeirazinha confortável que a mãe dele tinha, né, etc. Bom, mas o medo dele, eu acho que disse que os mosquitos lá tinham um ferrão maior que essa caneta aqui, né? Dormindo. Né? As baratas tinham dente, né? Por isso que ele tinha medo de dormir nesse lugar. Realmente tem muito ladrão lá, né? Nessa época tinha muito ladrão. Nós vamos ver isso também depois, né? Bom, Elisa, eu acho melhor, falta só 2 minutos, a gente parar aqui Tá, plenamente satisfeitos. Um pouquinho acima. tá. Para voltar a esse assunto semana que vem, tá? Porque vai continuar o João Marcos aí, tá? Essa conversa de João Marcos com o Paulo e com o Barnabé vai render. Então vamos para plenamente satisfeitos. Semana que vem, no caso, vai ser dia 10, né? 10 hoje é 3, né? 10 de 1 de 2025. Já está acabando o ano, mal começou. Acabando o mês. Já vai passar, já. Já vai passar. Daqui a uma semana são 10 dias já do ano. É rápido demais, né? Então, só voltando agora, né, semana que vem, nós vamos voltar ao estudo normal. Segunda, libertação. Quarta, livro dos Espíritos. Nós estamos na pela 627, tá? Nós falamos na 626. E sexta-feira continuamos aqui, Paulo Estevam, tá? Só lembrando, nós ficamos dessas 2 semanas sem o livro dos Espíritos, né, devido às festividades, né? Mas agora volta tudo ao normal. Até o carnaval, né, Eli? É. Então, vou parar a gravação.